Olá, muita saúde, um ótimo sábado para vocês. Sejam muito bem-vindos a Kaili Neuroscience, esse lugar integrativo entre a vida que nós buscamos, a saúde que nós estamos construindo e a consciência que nós estamos expandindo. Sejam muito bem-vindos ao Chá Consciência, o nosso momento de reflexão, de construção através do conhecimento. A ciência, ela é uma construção entre o corpo e a mente, é a consciência. Quando nós despertamos a consciência, nós começamos a ver e entender os fatos de uma forma diferente, de um outro lugar, com a sabedoria. E o saber, que é uma palavra tão linda, nos traz tantos níveis desse conhecimento, tantos momentos dessa transição. E a live de hoje será sobre transição. A transição da nossa vida, a transição dos nossos ciclos, a transição do nosso corpo humano. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, tudo bem? Boa noite, como estão? Tudo bem? Oi, Désia, tudo bom? Tudo bom, Letícia? Tudo bem, Fabiana? Tudo bem, Luzia? Sejam todos muito bem-vindos. A nossa vida ela é feita de ciclos. Mas quando nós falamos de ciclos, parece algo tão distante da realidade. O que é um ciclo? Né? O que é um processo de transição? Será que eu fecho os meus ciclos? Então, na aula de hoje, eu vou preparar alguns tópicos. Então, convido você a ter papel e caneta, ou a mente aberta, o coração aberto, para poder receber esse conhecimento. Qual é o chá que vocês escolheram? Quem está com chá verde? Quem está com chá branco, por favor, escrevam aqui porque vocês escolheram. O chá verde ele tem uma tendência a despertar a mente, a acelerar o nosso metabolismo. Os chineses e os japoneses, eles tomam uma pequena quantidade de chá verde diluído em 1 litro de água. Assim eles hidratam, mantêm o corpo nutrido e a mente desperta. Já os chineses, eles têm uma preferência pelo chá branco em alguns momentos, principalmente nas estações de transição, que é o outono aqui no Canadá, né? Nós estamos entrando no outono, no desapego dos nossos ciclos, na nossa transição de renovação das nossas folhas, né? Todo o nosso corpo ele começa a mudar. E no Brasil a primavera, que é o florir. Então o broto do chá branco, que é uma variação do chá verde, ele é muito tomado na China nesses 2 momentos. Por isso que eu convidei vocês a tomar. Ele é mais relaxante, ele ajuda mais no desintoxicar do corpo, ele é anti-inflamatório também. Então, é um bom chá para a gente começar o nosso dia. E eu ganhei essa caneca linda, que é o ciclo da família, de uma paciente. Essa pintura é uma pintura indígena aqui do Canadá, e ele trabalha com esse ciclo da família, o ciclo da dança, com o ciclo das nossas transformações. Então sejam muito bem-vindos, tudo bem? Como estão? E nós vamos dividir essa aula em 3 principais pontos. Primeiro, o que são os nossos ciclos metabólicos, os nossos ciclos de vida. O segundo, quais são os ciclos interrompidos e qual é a psicossomática que esses ciclos interrompidos geram. E o terceiro ponto é como renascer, como retransformar, como ressignificar. É um tema muito mais extenso, né? Eu abordo ele com muito mais profundidade no método Fan Hua Medi para vocês realmente entenderem quais são esses níveis. Mas eu vou começar a trazer para vocês esse conhecimento que é um conhecimento da sua história de vida. É um conhecimento de quem você é, do seu corpo, né? Dessa habitação pessoal. No final do vídeo eu vou colocar uma música que eu escutei essa semana e eu achei muito bonito, que é esse corpo que a gente constrói essa história, tá bem? E espero que vocês gostem dessa música. E também vou colocar um artigo que são sobre os ciclos e transições. Então, eu convido vocês a acessarem, tudo bem? Como estão? Vamos começar o final de semana. Vamos respirar, despertar essa mente, tomar o nosso chá consciência.
Agradeço a todos que estão fazendo parte do método. Nós já estamos entrando na segunda semana, tá sendo uma turma muito interessante, tenho recebido bastante mensagens, então agradeço a sua participação. Estamos preparando o próximo lançamento, ainda não tenho uma data, porque foi bem intenso e preparando o material e acompanhando a turma, são ciclos, né? Então a gente precisa se organizar dentro dos ciclos, mas sejam muito bem-vindos a todos os próximos encontros. Convido vocês a tirar um print, a me marcar pra gente marcar esse encontro, compartilha para convidar novas pessoas e trazer essas pessoas para essa transformação, para essa transição. Então vamos começar? Tudo bem? Tem dúvidas sobre o assunto? Tudo bem, Homeboy? Tudo bem, Mo? How are you doing? How are you? Bem, ciclos e transições. A nossa vida ela é marcada por diversos ciclos, né? Nós temos o nosso ciclo pré-existencial, que é a nossa formação biológica dentro do ventre materno. Então, nesse momento, nós vamos formar a nossa constituição física, nossa constituição vital e a nossa mente. Então, nesse momento, esses três fatores eles vão começar a se conectar, a se desenvolver e recebendo o material genético do pai e da mãe, a construir a nossa primeira integração sensorial. Então, quando a gente pensa na nossa primeira formação, na nossa primeira transformação para uma transição, nós pensamos no receber de um material genético. Então, eu vou receber a informação genética do pai, vou receber a informação genética da mãe, e através dessa informação genética, o meu corpo ele vai começar a se formar. As minhas células vão começar a se multiplicar e a se dividir. Então, como que é para você pensar que você vai ser subdividido em informações e materiais psicossomáticos, mente, soma, corpo, expressão, dessas primeiras informações biológicas, genética? Então, nós começamos a partir daí a ter uma formação e um desenvolvimento biológico. Então, é onde vai se formar primeiro o nosso sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula, que vai se expandir para o corpo. Depois começa a formação vital, que é o coração, que é em torno do segundo mês, que a gente já começa a ver o coraçãozinho do bebê, que é a vitalidade, ou seja, o corpo ele está agora batendo o coração, está podendo metabolizar, processar, distribuir sangue, absorver nutrientes. Depois todos os outros órgãos são formados. E depois a periferia, que é nossos centros sensoriais, né? Que são as mãos, os pés, o sistema biomecânico, que são os braços, as pernas, eles vão se desenvolvendo até o 9º mês. Então, esse primeiro desenvolvimento começa com o nosso desenvolvimento físico, né? Quando o nosso desenvolvimento físico começa a evoluir, o nosso sistema de sensores começa a despertar. Que é quando eu começo a escutar o que acontece fora da barriga da mãe. Então, assim, em torno de uns 4, 5 meses, a gente já tem estudos sobre a informação neuronal que a gente começa a perceber. Então, todos os barulhos que acontecem no mundo lá fora começam a ser percebidos pelo bebê. E esse bebê começa a formar memórias, começa a formar experiências e sensações, né? Por exemplo, se a mãe vive né, num ambiente muito barulhento, a barriga vai ficar tensa, o bebê vai ficar tenso. Quando o bebê na barriga da mãe é estimulado com músicas mais calmas, mais alegres, eu sempre convido as mamães que eu acompanho, né, durante o processo da gravidez, escutar músicas gostosas, realizar uma playlist que vai fazendo essa ancoragem, essa conexão. Começa a perceber a luz. Então, começa a ter um sistema sensorial para saber quando tá noite, dia, escuro ou claro. Então, a formação daquele bebê já começou a ser da mente, depois do metabolismo, depois do corpo, depois das sensações. E todas essas informações vai despertando o quê? A consciência. Então, a partir do 3º mês, o bebê ele já começa a ter o seu despertar da consciência, a entender o que acontece lá fora e reagir
e imprimir essas memórias nesse corpo. E isso vai seguindo ao longo da vida. Então, o primeiro ciclo que nós humanos temos é o nosso ciclo de formação intrauterina, que é a nossa formação genética, biológica, vital, psicossomática, psicomental. O nosso segundo momento é o momento do parto, né? Que é o momento que a gente sai desse lugar que é seguro, que é esse lugar que a gente conhece, esse lugar que a nossa consciência está despertando, para esse universo que nós vamos viver. Quando isso acontece um grande estresse, que é o estresse da respiração. Então, para a gente viver nesse mundo, nós precisamos não mais do nosso movimento aquático, mas agora, né, que o útero é um ambiente aquático, mas agora nós precisamos do ar. Então, nós começamos a respirar quando nós nascemos, começamos a preencher os nossos pulmões de energia vital desse mundo que nós vivemos. E aí, a respiração é a nossa base, a nossa âncora, é a nossa fonte de energia. Porque quando eu respiro, eu movimento todos os meus órgãos. E respirar é uma grande respiração. A respiração é um choro de soluçar. A respiração é ficar sem ar, quando a gente não consegue se expressar. Então, nós vamos colocar esse segundo movimento da vida, que é um longo processo. Como eu falei, existem subdivisões que eu trabalho no método Fanhua Meiji, mas para vocês agora, esse conhecimento ele já é bem interessante, já é um conhecimento mais profundo. Então, quando nós vamos nos desenvolvendo em várias etapas. Então, aquele bebezinho, né, a gente, como fisioterapeuta, a gente faz o sistema de desenvolvimento motor, que é desde quando aquele bebezinho tá super molinho, né, não tem força nenhuma, nem para comer, nem para mastigar e deglutir, até ele vai aprendendo a engatinhar, vai se fortalecendo o corpo. Ele era um ser extremamente dependente, então a referência do outro era muito grande. Isso daí a gente trabalha na psicologia, né? Quando que termina a minha dependência e começa a minha independência, quando começa, onde termina o meu corpo e termina o outro, que a criança vai, inclusive hoje a gente tem estudos de 6 meses a 1 ano para fazer essa interdependência de corpos. E aí eu vou evoluindo, então o meu corpo ele vai se fortalecendo, ele vai se adaptando, a minha mente vai se expandindo. Então do 0 aos 7 anos é onde a gente cria a maior forma neuronal, então é uma expansão neuronal de tudo que a gente aprende. Inclusive é interessante que tem relatos, hoje em dia as crianças já têm um novo nível de consciência, que até os 3 anos da nossa vida a gente não tem muitas memórias. Por quê? Porque é tanta informação que a gente vai construindo um sistema. É como se a gente estivesse montando um computador. E a partir dos 3 anos, esse computador vai formando memórias, né? Que é o que eu estudo aqui na Carla. Então, que é a mente como um cérebro, a mente como uma máquina, mas essa máquina é o nosso cérebro. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então, durante essa nossa vida, o que vai acontecer? Esse ser humano, que é você, ele vai se dividir entre o indivíduo, pessoa, você agindo no mundo, como você impacta o mundo e como o mundo impacta você. Então, essas 3 referências é essa conexão com como que você pensa, como que você se expressa, como que você coloca, por exemplo, seu hobby, seu trabalho, como que você expressa sua arte, suas emoções, como você impacta o mundo, como que você vai transformar o mundo, que foi colocado como um propósito. Mas tanto na medicina oriental, né, na medicina chinesa, como na medicina ocidental, que é a nossa medicina, o propósito ele desgasta muito, ele gera muita frustração. Mas quando eu me proponho a conhecer a mim mesmo, quando eu proponho a melhorar um pouco por dia na minha rotina e expressar quem eu sou, transformando o mundo, tem pessoas que através do trabalho, tem pessoas que através da arte, tem pessoas que através de uma boa escuta, tem pessoas que através de um acolhimento, cada um tem sua arte. E essa arte ela é importante, porque lembra daquele bebezinho que estava construindo as suas formas, as suas transições? Então, se eu como ser humano
não utilizo a minha máquina física para me movimentar na minha vida, o meu físico vai somatizar. Então a minha mente vai criar cenários que vão me proteger, lembra da live do medo? E eu vou começar a me tensionar. Eu vou começar a ficar tão ansioso que o meu corpo vai agir contra mim mesmo, que são as doenças metabólicas, são as doenças autoimunes. Então todas as vezes que o meu corpo ele não se movimenta, eu vou gerar uma patologia nele, que são os ciclos não vividos. Quando eu faço um ciclo não vivido ou quando eu interrompo um ciclo, o meu corpo ele começa a funcionar de uma forma diferente. Porque qual que é o ciclo dele? Constante, certo? Acordo, alimento, sustento, vivo o meu dia, gasto minha energia, recomponho minha energia, durmo. Então, meu corpo é rítmico, né? Eu era uma criança, não andava, aprendi a andar. Comecei a desenvolver minha mente, comecei a trabalhar, comecei a conhecer o mundo lá fora, outras pessoas. Comecei a me relacionar sexualmente, ter filhos ou não, relacionar-me ou não, envelhecimento, trabalho, carreira, sucesso, esporte, hobby. A minha vida é um ciclo, são vários ciclos, né? São várias descobertas, são várias transições. Você tem a transição da criança, a transição da sexualidade, a transição do mundo lá fora e a transição das suas decisões. O momento mais difícil da pessoa, vamos colocar que seria esse terceiro ciclo, é quando a pessoa ela entra, no caso da mulher, que é a menopausa, ou do homem, que é quando ele também começa a ter uma mudança hormonal. Quando a gente deixa de ser um ser humano reprodutor, né, com esses hormônios cíclicos que vão liberando no nosso corpo, e a gente começa apenas a ser um ser humano existencial. Vamos colocar quando chega a aposentadoria, que hoje já está bem longa a aposentadoria. Quando eu me torno, ou quando eu me percebo um ser humano existencial, que eu já trabalhei o que eu precisava trabalhar, já contribuí para o universo. Eu não cuidei do meu corpo porque eu estava fazendo milhões de coisas, então hoje eu vou gastar mais o meu dinheiro em remédios, mais o meu tempo em clínica de reabilitação, de cuidados de médicos, do que viajando, porque minha vida passou correndo, eu tive que fazer um monte de coisa, eu não me cuidei. Então, esse ser humano existencial, quando a gente olha para ele, a gente tem uma surpresa muito grande, né? Que é quem eu sou. Eu não cuidei tão bem do meu corpo, então ele pode estar falhando mais do que eu gostaria, né? Tudo aquilo que eu tinha sonhos e energia para fazer, cadê ela agora? Quantos pacientes eu já não tive? Inclusive eu comecei a atender umas 2 semanas atrás, que ele falou muito desse ciclo interrompido. Ele falou, olha, eu trabalhei uma vida toda, tenho muito sucesso, ele é canadense, ele trabalha em banco, mas eu não me cuidei. E hoje que eu tenho tempo, né? Imagina uma pessoa de 70 anos com uma mente super ativa, uma carreira super estável, uma família super bem estruturada. Eu não consigo levantar da minha cama. Então, nesse momento que ele se encontra como ser humano existencial, como que é a existência dele? Em muitos pontos foram positivas, mas aquele corpo que deveria estar vivendo aquelas emoções estão limitados. Então, esse ser humano existencial é quando a gente deixa de produzir para o mundo e a gente começa a rever esses valores. Então, quais são esses valores? Qual é o valor que eu tenho na minha vida? O que é importante para mim? Quais são as pessoas que temos trocas reais, emocionais, fundamentais, de suporte? Quais são as pessoas que sugam a minha energia? Quais são os momentos que me dão energia, que me fazem levantar da cama com prazer? Ou quais são aqueles momentos ou situações que me travam na cama e eu não quero sair de lá? Então, quando a gente chega nessa terceira parte, que é o ser humano existencial, a gente começa a ter um conflito positivo, né? Que é um conflito do herói, que é assim, o que eu quero para minha vida? O que vai ficar para minha vida? Eu não tenho mais tempo para perder com 50 anos. Eu tinha com 20, eu não tenho com 50.
né? Que 50 anos, pela medicina chinesa, nós temos um ciclo que é o 7x7, que é o 49, que é quando os hormônios femininos eles começam a declinar, com o homem em torno de 63 anos, que os hormônios também começam a declinar, então entra na menopausa, né, ou na andropausa, que é quando o corpo ele começa a mudar. Então aqueles hormônios que me faziam movimentar de uma certa forma, porque eu era um ser reprodutor dentro da minha biologia, não é mais. Então eu sou um ser existencial. Então o que eu faço da minha existência? Como eu habito o meu corpo, a minha vida? Então nesse terceiro ciclo é um processo tão bonito de descoberta, passa por uma dor, é como se fosse um renascimento, que você começa a perceber assim, aonde eu estou no meu corpo? Eu tenho força para o meu corpo, eu tenho disposição para o meu dia a dia, eu tenho uma alimentação saudável, eu tenho práticas saudáveis. Não, então eu vou recomeçar. Então é quando as pessoas começam a procurar o autocuidado, a medicina oriental, as práticas de bem-estar. Grande parte dos meus pacientes da Form-Made são em torno dos seus 40 anos que começa a buscar esse processo de como que eu quero chegar à minha saúde. Então eu tenho esses ciclos vitais. Então eu tenho um ciclo onde eu primeiramente recebo dos meus pais essa informação genética, que é quando essa pessoa está dentro do útero. Quando ela está no útero, ela tem o despertar da consciência, que é quando ela começa a andar nesse mundo, quando ela começa a respirar nesse mundo. Com o despertar da consciência, eu começo a transicionar, impactar o mundo com o que eu tenho. E quando eu começo a impactar o mundo, vai ser através dos meus relacionamentos, através do meu dom, através do meu trabalho, através dos meus cuidados comigo e com o outro. Por mais que você tenha um mestre no seu mundo lá fora, o teu mestre interior é o que te faz decidir seu processo diário. Então é seu inconsciente que te governa, né? É o teu inconsciente que te movimenta. E aí você entra depois no último ciclo, que é esse ciclo do ser existencial. Como que eu vou contribuir com a minha existência para esse planeta? Quais são os valores da minha existência e como eu existo e habito no meu corpo? E esses três processos, eles são bem fundamentados e são vividos por todos. Agora, em que momento que começa a ter a psicopatologia? É quando um momento da vida ele não é respeitado. Quando um processo da vida é interrompido. Nós temos, às vezes, uma gravidez que pode ter sido interrompida, né? Ou um parto prematuro que muda a ordem natural dos fatos e aí aquele bebê tem uma outra história. Temos uma infância, uma adolescente interrompida que vai fazer uma marca nesse corpo biológico e que vai reverberar por muitos anos. Nós temos a comunicação com o mundo externo, uma expressão com o mundo externo que muitos dos adultos jovens têm feito e por isso que a psicossomática tem cada vez mais assumido a saúde dos mais novos, né? Então, antigamente, nem tanto. Acho que se expressavam de formas diferentes. Mas hoje a gente está num nível tão superficial de expressão que entrar em contato com a nossa sombra, com a nossa dificuldade, com a nossa dor, é tão julgado que a pessoa ela se afasta da sombra. E quando eu me afasto do meu inconsciente, quando eu me afasto dos meus medos, quando eu me afasto, eu interrompo um ciclo de transformação, que é o viver o luto, por exemplo. As pessoas não podem sofrer porque têm que ser gratas. E aí aquele não sofrimento gera uma ansiedade. Não, tudo bem, eu posso sofrer porque faz parte da minha dor, do meu processo de recuperação e reabilitação, né? É igual você cortar a perna e falar, não tá doendo, a perna não tá cortada, eu sou grata pela minha perna não tá cortada. Não, seu sistema nervoso central tá falando, tá doendo pra caramba. Aí se cuidar, não levanta essa perna, se protege. Então a mesma coisa são as feridas emocionais, então a gente tem que olhar para o nosso sistema físico e emocional com mais responsabilidade, entender que a dor é um processo
de alerta do organismo e é um processo que a gente vai passar pelos nossos ciclos de transformações. Agora, durante esses 3 ciclos de transformação, o que nós fazemos? Vamos colocar o exemplo das 4 estações. As 4 estações, elas fazem parte dos nossos ciclos de transformações. O que são as 4 estações que nós temos dentro de nós, seres humanos? Olha só que habitamos esse planeta Terra e que o nosso organismo é sincronizado com o universo onde nós habitamos. Então, nós temos o florir, que é o crescer, que é a primavera. Então, a medicina oriental, ela incentiva que nós nos alimentamos com os alimentos da época, né? Então, quais são os alimentos da primavera, né? O que a primavera traz, né? Depois do inverno, é o sair, é o se abrir, é o se relacionar, é o se movimentar, é o se esticar, é buscar coisas novas. Então, na primavera da nossa mente, na primavera das nossas emoções, inclusive na primavera das estações, movimente-se. Movimente seu corpo, movimente suas emoções, movimente sua mente para coisas novas. Comece agora, você que está aí no Brasil, a buscar um novo recomeço para a sua vida. O pessoal fala do Projeto Verão, mas o Projeto Verão, ele é muito mais do que emagrecer. O Projeto Verão é fazer um esporte, o Projeto Verão é começar a pintar no parque, o Projeto Verão é encontrar com os amigos. O que é o seu Projeto Verão, né? O Projeto Verão, ele é muito mais do que isso. O Projeto Verão é o despertar da tua mente, é o olhar o mundo lá fora, depois de você ter se recolhido no teu inverno. E nós temos a primavera. A primavera é o fazer. Fazer, fazer, fazer. Então, o dia no verão é um dia mais longo, não é? Um dia no verão ele tem em torno de 8, 9 horas de luz. Então, é o fazer, fazer, fazer. Então, aproveita aquela energia que você tinha estocado e começa a fazer projetos, começa a encontrar pessoas, começa a resolver problemas da sua vida, começa a olhar para aquilo que precisa ser feito e faz. O sono fica mais agitado, o corpo fica mais agitado, o calor ele movimenta, ele borbulha, ele ferve. Ferve a água, ferve o sangue, ferve a mente. Então, quando você estiver no seu ciclo, no seu momento de verão na vida, que você precisa fazer, porque você não está dormindo, quantos pacientes que chegam com insônia para mim e falam, mas eu não consigo dormir, nossa, faz tanto tempo que eu não consigo dormir, minha mente fica agitada. A gente vai entrar no processo de relaxamento, nós vamos entrar num processo de sedação também, para acalmar a mente, integrar a mente com o corpo. Mas quando eu integro a mente com o corpo, o meu paciente já sai fazendo. Porque ele não precisa dormir. A mente dele está no verão, a mente dele está acordando 3 horas da manhã. Então tem horas que a gente precisa sedar e tem horas que a gente precisa correr para agir. E tudo bem. Então assim, vamos olhar para o que a gente precisa fazer para o nosso corpo se movimentar. Se a minha mente está despertando o meu corpo para resolver algo, eu tenho que olhar para isso. Eu não posso conter uma energia, eu não consigo conter o fogo. Tem horas que a gente tem que deixar queimar e resolver. Quantas coisas a gente não procrastina com medo? Então esse ciclo de transformação ele é extremamente importante. Quem aí já não acordou 3 horas da manhã e tentou colocar aquela energia estocada? Pra quê? O que vocês estão achando da live? O que vocês estão achando dessa informação? Tudo bem? Como está? Aqui de manhã, bom dia, que ótimo. Qual é o chá de hoje? Chá que você escolheu? Eu estou com chá branco. E ainda chá branco com um pouquinho de leite de amêndoa, que eu estou aprendendo a tomar, tá uma delícia. Bem, então nós estamos... Amanda, tudo bom, Valéria? Que delícia, saudade. A gente precisa marcar outra live de aromas. Eu adoro conversar com você. Então, quando a gente entende que a nossa energia psíquica e física, ela também faz parte de um ciclo da nossa história, a gente tem que buscar essa história. Olha aqui. Café, confesso? Ai, que delícia. Não, cafezinho de manhã também é tudo de bom. Ervas. Café devia ser considerado também um tipo de chá, na verdade.
Mas que delícia de tintim. E quando a gente entra no outono? Nós estamos no outono aqui no Canadá, nós estamos nesse processo de desapegar, nesse processo de fluir. O outono, ele significa se abrir para o novo, né? O céu ele fica mais claro, começa a ventar, as folhas caem. Então a gente começa a entrar também num processo de desapego mental, começa a ficar num processo de vulnerabilidade física, então a imunidade ela tende a alterar bastante. Quem não tem uma imunidade ou uma saúde estável tende a balançar um pouco mais, então tende a cair bem a imunidade, porque começa a se expor. Como as árvores ficam nuas, a nossa emoção fica nua, o nosso corpo fica exposto. O vento ele tira, né? Ele tira as nossas defesas, resseca a pele, né? Então o metabolismo ele tende também a diminuir um pouco mais. E dentro disso a gente começa apenas a perceber que nós somos humanos. E nesse momento, o que a gente precisa desapegar? O que eu preciso desapegar dos meus maus hábitos, daquilo que eu faço e não me faz bem? O que eu preciso desapegar da minha alimentação que não está me fazendo bem ou que está me intoxicando? Quais são as pessoas que eu vou escolher sair ou ficar em casa agora que o meu tempo fica mais restrito? Eu acho muito interessante que aqui no Canadá, no Japão também, os pássaros vão para o sul para ir para o calor e a gente começa a ter corvo. E o barulho de corvo é um barulho muito forte. Então, às vezes, eu tô tomando meu chá na varanda e vem aquele barulho de corvo. E antes me dava uma agonia, porque corvo, na minha simbologia, né, que morava no Brasil, era algo muito triste, muito dark. Mas por quê? Porque ele começa a vir no momento que a gente começa a ficar mais fechado em casa, no momento de mais solidão, no momento onde as folhas começam a cair, que é no outono por causa do vento. Então, o cenário do silêncio, o cenário da quietude, deixa o corvo mais acentuado no seu canto. Então, hoje eu consigo sentir o corvo como um grande recepcionista dessa nova estação, desse novo momento. Mas é interessante. O que a gente precisa desapegar? Sabe quando você precisa limpar o seu guarda-roupa? Essa é a época. Sabe quando você precisa ciclar seus pensamentos? É uma época deliciosa para meditar. É uma época deliciosa para fazer exercícios físicos. É uma época deliciosa para você escrever. É uma época deliciosa para você se conectar. Tudo bem? Que horas são aqui agora? São 8h36 da manhã. Ai, que delícia. Cafezinho da manhã por aqui também, que bom. Então, o outono, ele traz essa simbologia. Então, o que acontece com o nosso corpo no outono? Então, a gente estava saindo de um estresse físico do verão, porque o verão é movimento, então aquele calor faz o seu sangue se movimentar, você tem mais atividades, o seu sono fica mais agitado, o seu dia fica mais longo. Isso cansa, isso estressa. Então, quando a gente entra no outono, começa a reduzir as atividades, o corpo ele começa a ficar um pouco mais recluso, as atividades começam a diminuir ou a mudar outras atividades mais dentro de casa, indoor. Então, lá fora tá mudando, mas aqui dentro também tá mudando, né? E eu começo a convidar coisas que são importantes para mim para ficar, e eu preciso escolher coisas também que são importantes para deixar ir. Por isso que o ciclo de desapego, de liberação, né, seja de pensamento, seja de emoções, seja de matérias físicas, é importante. E aí você começa um novo hábito, que é assim, como que eu vou me cuidar? Então, assim, quais são os alimentos que eu vou me esquentar? Quais são as roupas e os vestimentos que eu vou me esquentar? Quais são os esportes que mesmo no frio, as atividades no frio eu vou fazer?
E uma pergunta que muitos pacientes fazem, né? Por exemplo, se eu tenho um problema lombar, se eu tenho um problema no meu corpo, eu devo fazer exercício? Deve. Porque o corpo, ele é movimento. Cada dia que o corpo ele não se movimenta, ele perde um percentual de massa física, de massa muscular. O metabolismo, ele altera. Então, o corpo, ele é movimento. O mínimo que seja com responsabilidade, é necessário ser feito. E o inverno da alma? O inverno, ele traz também um padrão diferente, porque é sempre o externo e o interno. Então, o que acontece com o mundo lá fora? O mundo lá fora vai esfriar, o mundo lá fora vai ficar com menos atividade, o mundo lá fora vai escurecer mais cedo. Então, no meu mundo interno, o que vai acontecer? A minha absorção de vitamina D vai ser menor, eu vou ficar mais cansado, o meu corpo vai querer dormir mais, o meu metabolismo vai diminuir, e eu vou começar, como o meu corpo vai ficar mais parado, a minha mente talvez fique mais ativa, porque ela vai entrar em contato com as minhas emoções. Então é um momento de introspecção, não é? Você não vai estar tanto mais lá fora porque vai estar frio, você vai estar mais internalizado, vai estar mais com você, com as pessoas que você escolheu estarem com você nesse momento. Então, nesse introverter, nesse movimento de ir para dentro de você, às vezes as pessoas elas sentem dor porque tem rigidez articular, sentem tensão, né? Se teve algum problema de quebra de osso, alguma coisa no passado, vai ser mais sensível. Tem emoções mais fortes. A respiração, muitas das vezes para as pessoas que têm problema respiratório, se acentuam no inverno. Então a gente tem um metabolismo que vai responder no inverno. Então nesse 1 ano que esse ser humano vive, é 1 ano que esse ciclo passa na vida dele. E imagine esse ano a cada ano da tua vida. Quantos anos você tem hoje? Quantos ciclos você já não viveu? De tudo isso de uma forma inconsciente. O seu corpo mudando, a sua mente mudando, suas emoções mudando, a tua vida mudando. Você recebendo informação genética dos seus pais, lutando com a tua consciência, lutando com o mundo ali fora. Nessas 4 estações, uma vida toda a tua vida. Até você chegar no momento do ser existencial e perguntar o que eu quero para minha vida. Quais são os ciclos saudáveis que eu quero buscar para minha vida? Qual é a minha responsabilidade na minha vida, no meu universo? Como que eu vou transformar o mundo lá fora através das minhas mãos? Então essa é a reflexão que eu trago para vocês para essa semana. Como que você pode cuidar melhor do teu corpo? Como que você vai resgatar alguma dessas memórias? Quais dessas memórias são importantes para você? Do seu ciclo de transformação? No momento intrauterino, na sua expressão nesse mundo ou no seu momento existencial? O que você quer para a tua vida? Para a gente começar a entender em que ponto que a psicossomática fala tão alto no que você precisa transformar. Muita saúde e gratidão, um ótimo sábado. Convido vocês a compartilhar essa live, a compartilhar esse conhecimento, a me mandar dúvidas, a escutar a música que eu vou colocar aqui depois. E o método Falmami de psicossomático é exatamente isso. É olhar o ser humano na sua totalidade, é uma ferramenta para você conhecer a ti mesmo, é uma ferramenta para você cada vez mais entender como agir e construir a vida que você gostaria. É uma ferramenta para as tuas batalhas, para os teus ciclos e transformações. Então transforme-se, permita-se viver os seus ciclos, do amor à dor. O amor é tudo aquilo que você deseja, que você está aberto, que você é. A dor é aquilo que te limita a ser quem você é. E escutar que às vezes a tua última versão é mais apertada do que a tua nova versão, talvez seja essa dor do seu renascimento. Permita-se viver a sua história, se expressar. Traz o seu corpo, a tua máquina, na tua forma mais bela, na sua forma mais bonita de viver. Muita gratidão. Tenha um ótimo dia. Muita gratidão. Beijo grande e daí a gente vai conversando, se inscrevendo. E me escrevam sempre as suas dúvidas. Estou aqui com vocês e para vocês, para a gente poder construir. Todo encontro é cura, então tudo que vocês trazem é uma forma
Devo buscar mais conhecimento pra gente poder cada vez mais construir a nossa história. Gratidão. Gratidão, Valéria, gratidão, Cláudia. Tudo bem? Beijo.